Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender o significado dos termos que nós utilizamos para os orbitais. A gente utiliza genericamente termos como S, P, D, F para indicar um orbital específico. Mas em algum momento vocês já pararam para pensar de onde que surgem essas letras? E por que usamos elas? E a resposta não é tão óbvia quanto parece, tudo bem? Bom, vamos olhar aqui para a tabela periódica. Na tabela periódica a gente vê que ela é composta da seguinte forma. As colunas são chamadas de grupos e, no caso, as linhas são conhecidas como períodos. O que nós temos indicando cada um dos grupos? Eles indicam o quê? Eles indicam que esses elementos, todos eles que fazem parte da mesma coluna, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons na última camada, ou seja, a camada de valência. E no caso, os períodos, que são as linhas, o que eles indicam? Eles indicam, basicamente, a quantidade de camadas eletrônicas que um elemento vai ter. Então, por exemplo, se a gente falar do frâncio, a gente sabe que ele vai ter 7 camadas eletrônicas. E quando, então, nós cruzamos os dados, no caso das colunas e das linhas, nós conseguimos determinar algumas coisas. Mais uma vez, olhando para o frâncio, que está aqui embaixo. O que nós sabemos? Ele tem 7 camadas eletrônicas, ou seja, a sua camada de valência está no 7º período. Consequentemente, ele tem uma quantidade de elétrons ali. Quantos elétrons ele vai ter? Ele está no grupo 1, então significa que ele vai ter 1 elétron na sua camada mais externa, que é a 7ª camada. Dessa forma, então, ele tem 1 elétron na camada de valência, ou seja, 1 elétron de valência. Então, todos os elementos desse grupo, com exceção do hidrogênio, que não faz parte de grupo nenhum, mas todos esses elementos que são os metais alcalinos, todos eles vão ter 1 elétron na camada de valência. O mesmo vai valer, por exemplo, para os elementos que são do grupo dos metais alcalinos terrosos, que vão ter 2 elétrons na sua camada de valência, e assim sucessivamente. Principalmente aqui, nesses elementos que estão marcados aqui com a letra A, que são, no caso, elementos do grupo A. Atualmente, isso já caiu por terra. Hoje, nós numeramos a tabela periódica, indo do 1 ao 18, tudo bem? Então, os elementos do grupo 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles vão ter ali uma quantidade específica, somando sempre mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, chegando até o 8. E no caso, esses elementos aqui que são chamados de elementos representativos, aqui essa quantidade de elétrons pode variar um pouco mais, tudo bem? Então é assim que a gente observa a tabela periódica. Só que a gente consegue também identificar na tabela periódica alguns grupos, e isso não é nem um pouco visual, tá? Isso a gente tem que conhecer mesmo, tá? Tem que sempre lembrar. Que são o quê? São elementos, são grupos de elementos que terminam a sua camada de valência, ou seja, os elétrons que estão na sua camada de valência, em orbitais específicos, tudo bem? E esses orbitais a gente costuma chamar de orbitais S, P, D e F. O orbital S vai ser aquele orbital mais esférico. O orbital P vai ser aquele orbital parecendo bexigas. O orbital D vão ser orbitais também parecidos com bexigas, mas eles vão tomar um formato mais semelhante a um trevo. E o orbital F, que seria como se fossem esses trevos duplicados, tudo bem? Só que, na realidade, esse termo SPDF não se relaciona com os orbitais propriamente dito. Com o que então que eles se relacionam? Vamos ver aqui. No início do estudo da espectroscopia, ou seja, do estudo das luzes que são liberadas, principalmente dos elementos químicos, o que se descobriu? Principalmente para o átomo de hidrogênio. Foi descoberto que ele possuía
No caso, no seu espectro de emissão, a gente tem aqui o espectro de emissão e o de absorção. Os dois são complementares, um complementa o outro. Vocês podem ver aqui que os traços se encontram na mesma posição, tá? Mas o que foi observado para o espectro do hidrogênio? Ou seja, era fornecida energia para o átomo de hidrogênio e ele liberava uma luz, tá? Foi observado essas linhas aqui, que são linhas de emissão, tudo bem? E foi dado nomes a elas baseado no que era observado, tá? Então, por exemplo, a primeira linha ficou conhecida como Sharp, ou seja, nítido. E é daí então que vem o S, da inicial de Sharp, ok? A segunda linha ficou conhecida como principal. Por quê? Porque ela era a linha mais densa, era a que mais aparecia na observação do espectro, né? Então ela ficou com a letra P de principal. A terceira linha que aparecia, ela era uma linha um pouco mais espalhada, ela era um pouco mais difusa. Então ela ficou com o nome de diffuse, que é difusa, né? Basicamente o termo em inglês. E por fim, né, temos a quarta linha, que ela ficou, né, é desse espectro aqui que está em preto, né, gente? Ela ficou conhecida como fundamental. Então, fundamental, a letra F. Tudo bem? E ela era de todas um pouco a mais complexa, mais difícil de ser definida. Tudo bem? Então, é daí que vem o termo SPDF. Ou seja, não estava se relacionando diretamente com os orbitais, mas sim com o espectro de emissão da luz do átomo de hidrogênio. É claro que isso tem relação com a excitação do elétron, ele passando de um orbital para o outro. Mas, basicamente, isso é um espectro de emissão de luz. E daí então que vem os termos, a designação SPDF. Mas então, por que nós chamamos os orbitais de SPDF? Porque isso virou um consenso, mas na realidade não existe orbital S. E a gente vai entender agora o que é isso. Vamos lá. Isso tem relação com os chamados números quânticos. Quando nós vamos definir um átomo, é preciso algumas coisinhas bastante importantes. Primeira coisa, um átomo, o que ele é? Ele vai ser uma estrutura, ou seja, um corpúsculo formado por prótons no seu núcleo, assim como nêutrons. Pode ser que tenha nêutrons no núcleo ou não, como é o caso do hidrogênio, só vai ter próton no núcleo, não tem hidrogênio. Mas, basicamente, formado por prótons, nêutrons e elétrons na camada de valência. Essa é a definição mais clássica de um átomo. Não há segredo até então. Só que o que acontece aqui? O que acontece? A gente não pode permitir que esses elétrons que se encontram ao redor do átomo, né, ou seja, do núcleo atômico, eles não podem ocupar mesmos estados quânticos. Sei que isso é uma coisa um pouco mais avançada, mas é como se eles não pudessem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então, eles precisam ter números quânticos que consigam diferenciar um dos outros, tá? Então, o que acontece? Existem 4 números quânticos principais, tá? O primeiro deles é o chamado número quântico principal, representado pela letra N, como a gente pode ver aqui, tudo bem? E ele é composto pelo quê? É composto por números inteiros, então número 1, 2, 3. No total, aqui o N, a gente vai ter 7, o que coincide com o número de períodos lá da tabela periódica, tá? Então a gente tem aqui 7 números principais, ok? O que mais que nós vamos ter? O chamado número quântico secundário ou azimutal, que é representado pela letra L. E aí o que acontece? Esse aqui, o primeiro, ele vai nos dar o quê? A quantidade de energia que o elétron se encontra, ou seja, qual camada o elétron vai se encontrar. Esse outro aqui, que é o azimutal, ele vai demonstrar o quê? Ele vai demonstrar o formato do orbital o qual um determinado elétron está. Então, dessa forma, nós temos aqui, por exemplo, quando L, que é o número azimutal ou o número quântico secundário, quando ele for igual a 0, nós temos um orbital esférico, que é caracterizado como um orbital do tipo S.
Quando nós temos L igual a 1, nós vamos ter um orbital do tipo P, que ele é lobular, ou seja, ele é parecido ali com uma bexiga. Já quando o L for igual a 2, nós temos um orbital na forma de D, que ele vai ser mais similar a um trevo, tá? E, no caso, quando ele tiver igual a 3, o orbital tem uma forma muito complexa, tá? Então, o que acontece aqui? Nós temos esses dois números, mas, obviamente, pode acontecer de que esses números se repitam para os mesmos elétrons. Então, há necessidade de continuar apresentando outros números, porque senão não faria sentido quanticamente isso. Então, existe o chamado número quântico magnético, que é representado por ml, tá? E aí, no caso, aqui, ele varia de L negativo, 0 e L positivo, tudo bem? Então, o que ele vai fazer? Ele vai indicar a orientação dos orbitais. Lembra que a gente estava falando dos orbitais do tipo P? Então, eles têm lá aquele formato que parece duas bexigas amarradas, certo? Então, ele tem um formato que vai ser apontando para cima, né? Ou seja, ele vai estar na vertical. Esse é chamado de orientação do tipo Y. Quando ele está na horizontal, ou seja, formando um símbolo que nem se fosse o infinito, né? Se a gente pode desenhar assim, ali vai ser o quê? Vai ser o X. E se ele estiver saindo aqui na direção de vocês, esse vai ser o orbital do tipo Z, orientação do tipo Z. Então isso mostra o quê? Que o número quântico magnético ele vai mostrar como esses orbitais estão orientados no espaço. Então o primeiro vai indicar a energia do orbital. O segundo, né, o azimutal, ele vai mostrar o quê? O formato do orbital. Já o número quântico magnético ele vai mostrar o quê? Ele vai mostrar basicamente como é orientado esse orbital. E por fim, nós temos o quarto número quântico, que é o spin, representado pela letra ms. Esse número ele vai variar entre mais meio e menos meio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os elétrons eles podem ter um giro específico. Mas, na realidade, não é bem giro, tá, gente? É que o número quântico de spin, ele é algo muito complexo, é bastante abstrato. Ele é um número quântico mesmo, é algo abstrato. Mas, para fazer uma representação, nós falamos que isso é um giro. Por isso que o nome spin. Spin, em inglês, é giro, tá? Então, meio girando, no caso, o número meio, né? 1/2 girando para a direita e meio girando para a esquerda. Então, positivo e negativo, tudo bem? Só que ponha na cabeça que isso na realidade é só uma representação. O elétron ele não está girando, ele está distribuído no orbital. Tudo bem? Então o que acontece? Quando nós olhamos para essa distribuição, nós vamos ver que os três primeiros números eles podem até se repetir. Tá? Então pode ser o número n igual a 2, o número quântico azimutal igual a 1, e no caso o número quântico magnético pode ser igual a mais L. Só que no último número, que é mais meio ou menos meio, esse só pode ter essas duas opções. Ou é mais meio ou é menos meio. E assim então nós temos o quê? Esse estado quântico diferenciado. Lembra que eu falei que não pode repetir o mesmo estado quântico? Então a coisa que faz diferenciar um elétron do outro dentro do orbital é o spin. Então ele vai indicar se, no caso, está girando de forma positiva ou negativa, tudo bem? Então a gente tem essa descrição. Só que para conseguir descrever o orbital em si, a gente precisa só de dois números quânticos, né? Que são os dois primeiros. Tá? Então a gente só precisa saber da energia no caso que o elétron se encontra e o formato do orbital. Dessa forma, quando nós vamos descrever um orbital, não é pela letra, não é pelo S, não é pelo P, D ou F, não é por essas letras. No caso, a gente representa eles dessa forma aqui: 1S, 2S, 2P, 3S. O que eu estou querendo dizer aqui? Que se eu somente falar S, isso não quer dizer que eu estou falando de um orbital. Na realidade, S é o quê?
é a linha espectral do hidrogênio ou dos outros elementos. Os outros elementos também têm essas linhas espectrais, mas primeiro foi estudado para o hidrogênio, tá? Mas então, só falar S, eu estou falando do quê? De uma linha espectral. Agora, quando eu falo 1s, aí sim eu estou falando de um orbital. Quando nós vemos então lá na tabela periódica, né, nesse caso aqui, o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma descrição que foi generalizada. O que quer dizer aqui? Quer dizer que quando a gente olha aqui para o hidrogênio, a gente sabe que ele está no período 1, no grupo 1. Tá? Na realidade não é o grupo 1, né? Ele fica em cima do grupo 1. Por quê? Porque ele tem um elétron e um próton, né? Mas aqui quer dizer o quê? Que ele vai ser esse orbital que configura ali a camada de valência do hidrogênio, ele é o 1s. Para o lítio vai ser o 2s, ou seja, camada de valência. Para o sódio, 3s. E assim sucessivamente. Ou seja, o orbital que demonstra o elétron que se encontra na camada de valência, por exemplo, para o sódio, é o 3s e não orbital s, ok? O que nós podemos falar é que os orbitais do tipo S são esféricos. Os orbitais do tipo P são ali num formato de lóbulos e assim sucessivamente. Mas quando nós vamos falar de um orbital específico, é 1s, 2s, 1p, 1p não existe, né? 2p, 5d, 7f. É dessa forma que a gente vai descrever esses orbitais, tá? Então a gente vai fazendo toda essa distribuição aqui. Eu falei 7f, mas 7f também não existe, tá? Vai até o 7p, ok? Então, gente, isso é muito importante, porque é uma forma de vocês conseguirem realmente interpretar o que é um orbital. Um orbital não é uma letra. Um orbital não é algo simplesmente esférico. Um orbital, ele é uma probabilidade da gente encontrar um par de elétrons. Então, dentro de um orbital, eu tenho a possibilidade de encontrar só 2 elétrons. Por quê? Porque nós temos ali, como eu mostrei, né, anteriormente aqui para vocês, o número quântico de spin, que vai fazer com que ou ele seja positivo negativamente, que ele seja girando positivamente ou girando negativamente, que a gente fala direita ou esquerda. Tudo bem? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês hoje. Eu acho que isso é muito importante porque é uma quebra de paradigmas. Às vezes a gente pensa que orbital é S, P, D, F. Mas não, orbital é sempre 1s, 2s, 2p, 3s. Eu tenho que indicar a energia e o formato. E dessa forma, então, eu posso ali caracterizar um orbital. Beleza? Então, se for possível, curta o vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para vocês sempre receberem novos vídeos científicos. Também, se for possível, deixa algo escrito aqui, falando se vocês já conheciam essa descrição. Hypem o vídeo, que isso ajuda demais a gente ganhar importância aqui na plataforma. Se for possível, também compartilhe esse vídeo, principalmente com quem esteja estudando para um vestibular ou iniciando uma graduação na área de ciências exatas, matemática. É até interessante para matemática, porque tem bastante estatística, né? Mas química, física também, engenharias, né? Medicina. Compartilhe que pode ajudar também. Tudo bem? Então, agradeço muito a atenção de vocês e até a nossa próxima aula de Química.